Bom dia, quero primeiramente me apresentar. Eu sou o deputado Bruno Dauaire, presidente da Comissão de Servidores Públicos da Alerj. Quero agradecer a todos pela presença no dia de hoje, ao pessoal que compõe o Bombeiro, Polícia Militar, Ministério Público, OAB, pessoal da Polícia Militar também, subsecretário de Direitos Humanos, meus amigos do sindicato lá do DR. Prazer muito grande poder fazer essa audiência pública sobre a criação do Disque Assédio, um instrumento importante que essa casa quer discutir com todos, colher indicações, colher ideias para que a gente possa, a partir da criação desse Disque Assédio, a gente ampliar, essa proteção ao servidor público que sofre algum tipo de assédio. Eu quero fazer primeiro a leitura do projeto de lei, a justificativa, e depois abrir para que os interessados em colaborar com a audiência pública de hoje possa fazer uso da palavra. É um projeto de minha autoria, que fica criado o serviço de Disque Assédio no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O parágrafo único: o Disque Assédio é um serviço telefônico destinado a apurar denúncias relacionadas à coação moral, assédio sexual, moral e psicológico, discriminação racial, religiosa e de gênero entre os servidores estaduais nos estabelecimentos e ambientes de trabalho do funcionarismo público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O Disque Assédio funcionará em serviço 0800, especialmente destinado para este fim pela mesa diretora e pela inclusão de um ícone no site da Alerj na internet. O atendimento por telefone, WhatsApp e e-mail será realizado por um servidor comissionado e 2 estagiários contratados através deste convênio. As ligações recebidas pelo serviço telefônico Disque Assédio serão registradas em formulários próprios, onde deverão constar os dados do cidadão, sua sugestão ou reclamação, sendo que, para o caso de encaminhamento de denúncias, respeitar-se-á a prerrogativa do anonimato. O Disque Assédio funcionará de segunda a sexta, das 10 às 18 horas, em sala especialmente destinada a este fim, estando o seu funcionamento subordinado à presidência da Comissão Permanente dos Servidores Públicos. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, e agora eu faço questão de ler a justificativa do projeto. O presente projeto de resolução tem como objetivo principal criar um canal direto entre os servidores públicos do Estado e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, possibilitando assim que o servidor possa, protegido pelo sigilo, oferecer informações à Comissão de Servidores, tornando mais eficaz tanto a fiscalização quanto a elaboração de leis que atendam com maior justiça estes servidores que nem sempre têm suas necessidades percebidas. O assédio sexual, moral e psicológico, assim como discriminações, infelizmente, são situações reais dentro do ambiente de trabalho, o que nos remete à possibilidade de situações graves estarem ocorrendo dentro da administração pública estadual. O instrumento disponibilizado ao servidor terá objetivo específico, não funcionando somente como um canal de denúncia. Trata-se de um ambiente de projetos para identificação, prevenção e repressão destes tipos de prática, tanto no ambiente civil quanto no ambiente militar, pelos motivos acima expostos, conto com o apoio de todos para a implementação desse projeto. Então, eu acho que a justificativa ela é muito clara. Eu acho que a gente tem problemas relacionados ao assédio nos ambientes, nas relações privadas, nos ambientes de trabalho, mas também nas relações dentro do âmbito do Estado do Rio de Janeiro, dos seus servidores. Então, a gente que tem recebido, a partir da assunção da presidência desta comissão, inúmeras denúncias, e a própria comissão não sabe como proceder, como encaminhar essas denúncias vindas desses servidores, a gente resolveu, a partir de então, criar esse mecanismo de ajuda, de preservação, a esses servidores públicos que se sentem, muitas das vezes, assediados no seu ambiente de trabalho, o que dificulta muito
o exercício da sua função. Então, esta comissão ela tem o dever de debater melhorias para os servidores públicos desse Estado, e nós estamos fazendo isso nesse momento. Eu quero aqui abrir a palavra para que os oradores que estejam aqui presentes para poder colaborar com o tema, ajudar com o tema. Como eu disse aqui na minha justificativa, o Disque Assédio, né, eu conversava com a representante da OAB em relação às proposições aqui na Alerj, com a Comissão da Mulher da OAB, a gente conversava sobre dar uma maior amplitude ao Disque Assédio, com parcerias, com propostas legislativas para que a gente possa criar uma legislação própria do Estado do Rio de Janeiro sobre as questões no assédio, no ambiente de trabalho, no que tange ao servidor público. Então, eu queria deixar aqui a fala aos oradores e dizer que o Disque Assédio é apenas o primeiro passo. Quem puder nos ajudar com essa comissão a colaborar na criação de legislações que possam proteger o servidor público, será de grande valia. Eu quero aqui chamar a assessoria da presidência para que a gente comece aqui a fazer uso da palavra. Eu vou passar primeiro para o subsecretário de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, doutor Tiago Miranda, para poder fazer uso da palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todas e todos presentes. De grande valia esse projeto do deputado, esse projeto da comissão. E eu trago uma expertise da nossa subsecretaria e que eu acho que pode ajudar muito no desenvolvimento desse projeto. Hoje nós temos na nossa subsecretaria 3 disques, um disque LGBT, um disque idoso e um disque preconceito. E com a nossa chegada na subsecretaria, nós vimos a necessidade da criação de um disque Cidadania e Direitos Humanos, um disque que pudesse abranger todas as áreas que já existem, inclusive outras que não são atendidas pelos disques existentes. Hoje nós temos o disque LGBT com atendimento de 12 horas, todos os dias, né, funciona de 8 às 8. Nós temos um disque idoso e um disque preconceito que funciona de 8 às 17. E com a nossa chegada e a chegada da secretária Cristina na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, nós resolvemos ampliar esse atendimento. Então, nós vamos unificar esse atendimento LGBT, idoso e preconceito num único disque Cidadania e Direitos Humanos. Esse disque Cidadania e Direitos Humanos, ele vai ser disponibilizado no 0800, onde todos poderão acessar 24 horas, 7 dias na semana. Nós teremos 12 atendentes, um supervisor e um coordenador, que atenderão 24 horas de domingo a domingo. Nós já estamos estruturando, nós já estamos montando essa estrutura na nossa subsecretaria. Até o final de outubro, esse disque já estará funcionando e poderemos, inclusive, receber algumas das demandas dos servidores públicos e de todos aqueles que tenham os seus direitos ameaçados ou violados. Eu proponho, já que a Alerj vai disponibilizar, já pelo projeto a Alerj vai disponibilizar um número, terá um atendimento, terá todo um organograma para esse atendimento, eu proponho uma parceria da nossa subsecretaria com a Alerj, para que a gente possa, como o serviço disponibilizado pela Alerj não será um serviço 24 horas e não terá um atendimento nos finais de semana, nós poderemos também receber essa demanda e repassar para a Alerj no nosso 0800. E estamos dispostos a ajudar o deputado, a ajudar a Alerj na confecção desse projeto e trabalhar em parceria da Subsecretaria do Governo do Estado com a Alerj, com o Poder Legislativo. Estamos à disposição do deputado, à disposição da Alerj. Muito obrigado, subsecretário de Direitos Humanos, Tiago Miranda. É importante a participação do governo no que tange a proteção dos servidores, seja por qualquer tipo
de assédio, qualquer tipo de preconceito. A gente ainda vai, né, de maneira organizada, ampliar esse Disque Assédio. A gente quer escutar a OAB, a gente quer escutar os outros órgãos aqui presentes, para que a gente, no final, a gente sintetize como que a gente pode fazer essa parceria entre os órgãos aqui presentes. Eu tenho uma preocupação muito grande com a proteção e o sigilo desse servidor, que muitas das vezes não encaminha uma denúncia dessa por medo justamente de sofrer, né, novamente mais assédio. Então, a gente tem que tratar esse tema de maneira muito cautelosa para que a gente possa preservar esse servidor público que, de alguma maneira, tem sido atingido no seu ambiente de trabalho. Então, eu vou, após essa audiência pública, encaminhar para os senhores algumas propostas para que a gente possa, novamente, se reunir para a gente discutir de forma mais profunda como se dará toda essa parceria, mas eu fico muito feliz que o governo do Estado tenha também essa preocupação com o servidor público, com a saúde do servidor público, com o ambiente de trabalho do servidor público. Eu quero passar agora a palavra para Rebeca, a doutora Rebeca. Ela é representante aqui da OAB Mulher. Quero agradecer a presença da OAB. Tem sempre nos ajudado muito aqui nos assuntos legislativos. A OAB permeia muito bem, né, em todas as discussões temáticas aqui dessa casa, e eu tenho, na minha comissão e no meu mandato, sempre a OAB como parceira, até porque eu venho de lá, sou advogado, né, então o que a gente pode fazer em parceria com a OAB, a gente sempre faz respeitando, né, todas as vertentes ideológicas que estão lá dentro, mas a gente fica muito feliz com a participação de vocês. Então, doutora Rebeca, fique muito à vontade para o seu pronunciamento. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao deputado Bruno Dauari, tanto pelo convite à Comissão OAB Mulher. Eu venho representando a doutora Marisa Gaudi, que é a nossa presidente, e eu também preciso parabenizar pelo projeto, que é maravilhoso e extremamente necessário. A gente já vem debatendo esse tema e, enfim, abordando esse tema de diversas formas em relação ao assédio em todos os ambientes de trabalho, e a gente vê que é uma dificuldade realmente muito grande. A gente cuida da pauta da mulher, então eu vou falar aqui especificamente em relação à questão de gênero, e realmente as mulheres são as que mais sofrem assédio das diversas formas, seja assédio sexual ou assédio moral. E há uma necessidade muito grande de ter um canal para a gente dar algum fim a essas denúncias, né? Porque o que a gente viu com todo esse estudo em relação a esse tema é que as mulheres, elas não denunciam, então existe uma subnotificação das denúncias muito grandes, e quando elas denunciam, elas não têm um resultado. Então, muitas vezes, no setor privado, os empregadores, eles não sabem o que fazer, ou então eles passam por cima e aquilo fica sem responsabilidade dos agressores. E no ambiente público é ainda mais importante, porque são as pessoas que defendem os nossos direitos, né? Então, realmente, eu acho extremamente importante que isso esteja sendo feito aqui. Também achei maravilhosa a ideia de a gente fazer algum tipo de parceria, porque a gente precisa disso. A gente também tem essa questão na nossa instituição, como em todas as instituições, eu acredito, né? O assédio não tem uma limitação, acontece a violência contra a mulher em todos os locais, e então vai ser super importante se a gente conseguir fazer essa parceria. Já mandei mensagem aqui para o nosso presidente, ela achou maravilhoso também. E em relação a sugestões, primeiro eu me coloco totalmente à disposição, tanto pessoalmente quanto em relação à comissão, para o que a gente puder fazer para enriquecer esse projeto, que eu já achei, enfim, como eu havia falado, maravilhoso, achei super importante. Acho que é importante pensar o que fazer com essas denúncias, né? A partir do momento que é muito importante ter um canal, mas o que a gente pode fazer em relação à apuração. Eu não sei se vocês já têm todo essa estrutura pensada, né? Ano passado eu ajudei em algumas escolas que tiveram assédio, e eu vi o quanto que as empresas e as instituições não sabem o que fazer quando chega a denúncia.
Então, é importante apurar para ver o que acontece, como a gente vai responsabilizar esses agressores, como vai proteger as mulheres que sofreram. Então, o que pode fazer em relação enfim, algum tipo de assistência psicológica a essas mulheres que sofreram algum tipo de assédio. Enfim, eu acho que é uma questão bem complexa, mas que estamos no caminho certo. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Rebeca. De fato, a gente tem tratado com muita cautela, né? Porque eu tenho percebido que é uma linha muito tênue a questão do assédio, né? E como a gente conversava anteriormente, muitas vezes as pessoas não se sentem protegidas para poder encaminhar essas denúncias justamente pela falta do sigilo e justamente pela falta da solução do problema, né? Então, muitas vezes, as pessoas, e como na sua grande maioria as mulheres, elas muitas vezes convivem com esse ambiente de trabalho, né, destrutivo, que muitas vezes acaba com a saúde mental, né, com a saúde física desses agentes que sofrem esse assédio. Então, eu quero aqui, desde já, também pedir um apoio à Comissão da OAB Mulher, né? Vocês têm desenvolvido um trabalho muito importante, mas a gente precisa de vocês justamente para esse resguardo, esse respaldo e esse carinho com as servidoras públicas que, porventura, vierem a sofrer algum tipo de assédio. A gente aproveita aqui a presença do subsecretário para já encaminhar a proposta da doutora Rebeca, que diz que é necessário uma assistência a essas vítimas de assédio. Então, já desde já aqui, eu peço que a subsecretaria também nos alimente com a sua estrutura, em virtude da gente aqui não ter, né, um psicólogo dentro da própria Assembleia para poder cuidar disso. Então, assim, vai ser preciso de uma parceria entre todos os órgãos. Eu já desde já peço essa ajuda aqui a subsecretário para que possa nos fornecer algum tipo de assistência às vítimas de assédio. Então, é exatamente sobre isso, sobre essa parceria que eu havia falado. Nós já temos essa expertise lá na Secretaria. Nós atendemos, nós recebemos no DISC LGBT, nós atendemos vítimas de LGBTfobia, nós atendemos vítimas de agressões, nós atendemos LGBTs com problemas de depressão, com problemas psicológicos, e nós temos esse encaminhamento. Nós temos uma equipe com assistentes sociais, nós temos psicólogos, e já temos essa expertise nesse atendimento, tanto da comunidade LGBT, como dos idosos e das pessoas que sofrem preconceito de raça, preconceito de religião. Então, quando eu falei da parceria, nesse sentido, nossa subsecretaria está à disposição, nós estamos prontos para ajudar e atender também as vítimas de assédio, os servidores públicos, que estarão enquadrados nesse nosso novo DISC, né? Que é um DISC Cidadania e Direitos Humanos, que pode atender a todos amplamente. A Secretaria está à disposição. Escutou, doutora Rebeca? Excelente, excelente. Vamos agora passar a palavra para o senhor Wagner Wyss. É assim que se pronuncia? Presidente da APEMERGE. Prazer poder contar com o senhor aqui nessa audiência, sempre colaborando com os assuntos de polícia. Muito obrigado. Bom, primeiramente, bom dia ao deputado Bruno Dauari, parabéns pela iniciativa. Bom dia aos senhores oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e aos demais presentes. Bom, eu sou o presidente da APEMERGE, Associação dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, e esse Disque Assédio, eu fiquei muito feliz quando soube da criação, pois ele valerá para todos. Sou praça da Polícia Militar, sou sargento e comando uma guarnição. Se eu errar, isso tem que valer para mim também. Isso tem que valer para qualquer um que cometer qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de excesso. Um dos grandes problemas que havia é que só tinha 3 tipos de DISC, o DISC LGBT, o DISC idoso e o DISC preconceito, como o senhor Tiago muito bem disse. E esse DISC assédio levará as demandas que alguns
vou falar da Polícia Militar, que alguns policiais militares têm, para o Poder Legislativo, que é o fiscal, que é um dos... fiscaliza o Poder Executivo. De tal forma, o disque assédio, uma das vertentes é o assédio psicológico. Infelizmente, o número de policiais militares que vem se suicidando aumenta cada vez mais. E não se sabe exatamente qual é o problema que faz com que tais policiais se suicidem. Mas eu posso dizer, falando em nome dos meus associados, que um dos grandes problemas psicológicos desses policiais militares é em virtude de uma escala que, infelizmente, ultrapassa a normativa do Decreto 43538 de 2012, em que os policiais militares que trabalham em regime de escala deveriam trabalhar até 144 horas mensais e o expediente até 40 horas semanais. Ultrapassando esse número de horas, faz com que o policial ele tenha dificuldade em ter contato com a família, em resolver os problemas sociais que ele tem que resolver. Até porque os policiais militares devem levar cidadania a toda a sociedade. Mas, para isso, eles precisam perceber que são cidadãos de plenos direitos. Então, como dar algo que faz falta em muitos momentos? Então, eu espero que esse disque assédio ele possa receber denúncias de policiais militares que venham a entender que estão sendo lesados por uma carga horária que ultrapassa as 144 horas mensais. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. Na verdade, como eu lhe disse, esse disque ele vem sendo criado para atingir todos os servidores públicos, seja eles militares ou não. Na verdade, a essência desse disque, eu gostaria até de deixar isso muito claro, cumprimentar aqui o Tenente Cristiano. A essência desse disque foi justamente através das denúncias relacionadas a esse tipo de assédio. As questões dos bicos, que não eram entendidos pelos policiais militares. E a partir daí a gente viu que o problema era muito maior. O problema era muito maior. Isso acontecia em todos os âmbitos dos servidores públicos do Estado. Não só na Polícia Militar, mas em outros órgãos também, sobretudo quando se tem, dentro da estrutura do Estado, indicações políticas. Normalmente as indicações políticas, elas, não sou contra, tá? Mas é preciso muita cautela nessas indicações, porque existem pessoas muito despreparadas para esse tipo de relação e acabam praticando o assédio. Às vezes praticam o assédio de maneira até involuntária, até involuntária, mas esse assédio precisa ser identificado. Então, eu queria dizer que a Polícia Militar, ela também está na essência desse projeto. Está na essência, tanto a escala, as escalas extras sem remuneração, tudo isso a gente quer discutir aqui de maneira muito cautelosa, muito respeitosa, mas de maneira muito firme. A gente precisa mudar esse paradigma no Estado do Rio de Janeiro, mudar esse comportamento no Estado do Rio de Janeiro, sobretudo dentro do governo, sobretudo dentro de um Estado que tem nos seus servidores, o exercício de ponta final do serviço público. Então, é muito importante que esse servidor esteja bem psicologicamente. E é isso que a gente quer proporcionar, através desse disque assédio, um canal justamente para a gente canalizar e poder estruturar políticas públicas a favor desses servidores. Não é aqui nenhum caça-bruxa, nenhuma perseguição, é justamente um novo momento para a gente inaugurar um novo comportamento dentro do âmbito do servidor público do Estado. Muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado. Quero convidar para fazer uso da palavra Vinícius Anata. Só pediria para dizer a representação do senhor. Bom dia, presidente, colegas que estão participando dessa audiência. Falo aqui na condição de vice-presidente da Associação de Servidores do Ministério Público.
pelo Estado do Rio de Janeiro, e também de membro da Comissão de Prevenção ao Assédio Moral, que nós temos já há 1 ano e meio no Ministério Público, uma iniciativa pioneira lá da gestão do Flávio, que é o presidente, e entre todos os ministérios públicos que a gente tem notícia do Estado, não existe outro exemplo. Então, é um grande avanço que a gente teve dentro do Ministério Público e que a gente quer, inclusive, estar levando essa experiência para outros estados, pelas federações nacionais, e que tem sido proveitoso. Eu queria até compartilhar aqui um pouco dessa experiência. Acho que o Ministério Público tem uma situação peculiar para a gente discutir assédio moral, porque, primeiramente, existem 2 estatutos convivendo dentro do mesmo órgão. Quer dizer, existem os promotores, procuradores de justiça, existem os servidores do Ministério Público, sendo os primeiros órgãos de poder, praticamente, como os deputados, como secretários e tudo mais. E isso gera uma situação bem diferente de várias formas, né? Quer dizer, como existe um regime diferente para cada um, até mesmo a forma de apuração de denúncias e disciplinares em geral, elas seguem um rito diferente. E isso gera uma situação bem ruim para o servidor, porque a gente sabe que o tribunal, na verdade, todo o poder judiciário, né, tem essa estrutura, que são os juízes também têm um estatuto próprio. E isso gera uma situação bem diferenciada para a gente discutir esse tipo de tema. Então, assim, o que a gente tem constatado que tem feito, travado o avanço contra o assédio moral dentro do Ministério Público e órgãos de poder em geral. São essas garantias que são dadas aos membros do Ministério Público, né, nos casos promotores e procuradores, que respondem em instâncias diferentes. Isso gera uma diferença. Existe um excesso de formalismo e hierarquia muito forte dentro da instituição. Os servidores têm pouquíssima participação dentro da instituição, que faz com que a gente tenha uma percepção de que somos menos servidores do que os membros do Ministério Público. Isso afeta, inclusive, o bem-estar do servidor, a autoestima do servidor. Existe desregulamentação excessiva em relação a temas que podem causar assédio moral, como, por exemplo, remoção. É muito usado como uma forma de punição do servidor, porque não existe uma regulamentação. Então, e aí é uma coisa que a gente se pergunta, né? Como é que um servidor público que é estável e pode denunciar, não leva uma denúncia à frente? Aí a gente fica investigando, né? Quer dizer, nessa comissão eu tenho particularmente pesquisado bastante sobre isso, e a gente tem tentado descobrir por que essas denúncias não chegam aos canais de denúncia, já que eles existem dentro do Ministério Público hoje. Nós, como associação, somos um canal de denúncia hoje, mas tem a ouvidoria que tem dentro da casa que recebe denúncias anônimas, poderiam ser encaminhadas e não chegam. A gente está há 1 ano nessa comissão, a gente tem feito campanhas em relação a isso, educativas, de conscientização, de sensibilização, que é o principal papel da comissão hoje, já que ela tem um papel mais preventivo do que repressivo, mas mesmo assim eles não chegam. E por que não chegam? A gente se pergunta, né? A gente acha que falta garantias para o servidor fazer a denúncia. A gente está falando aqui da questão do anonimato. A questão do anonimato eu acho que é a menos importante, porque é difícil, pelo menos dentro do Ministério Público e talvez em outros órgãos, você conseguir ficar realmente anônimo para fazer uma denúncia. Quer dizer, se eu denuncio o meu chefe, eu já estou dizendo para o meu chefe, delimitando quem são as pessoas que podem ter denunciado ele. No máximo, se uma pessoa vem como testemunha ou por fora, que viu a situação do assédio e está denunciando, de outra forma, é difícil que alguém não seja identificado. Então, até isso mesmo, assim, quer dizer, mesmo anônimo, a pessoa sabe que quando você está entregando uma situação que ocorre no seu setor, você está ali envolvido, você está sendo um alvo, quer dizer, de uma repressão, de algum tipo de situação que vá apontar que o denunciante está ali no seu setor, né? Isso, por exemplo, dentro do Ministério Público é muito grave, porque tem setores que são 4 pessoas, tem um membro que é geralmente uma chefia imediata, um promotor, um procurador, que é o cara que está ali cuidando do setor. Então, são 4, ele mais 4 pessoas, ele mais 2 pessoas. Então, como é que você denuncia uma chefia que é praticamente um setor que é muito pequeno? Então, a gente acha que existe eu acho que o foco, pelo menos lá, que eu queria construir, é uma questão de segurança para a remoção. Quer dizer, uma pessoa que faz uma denúncia, eu acho que ela vai ter que acabar sendo identificada e ela precisa de uma segurança que seja uma remoção de segurança. Quer dizer, ele não pode ficar ali, enquanto está sendo apurado a situação, à mercê da chefia, que pode piorar a situação de assédio, que pode dar mais represálias.
essa situação é muito complicada. Como é que a gente consegue uma remoção? Porque dificilmente a gente conseguiria uma remoção de um membro, de um promotor, porque ele tem uma garantia condicional que chama inamovibilidade. Ele não pode ser removido assim, com qualquer pretexto. Para remover um promotor de justiça hoje, precisa passar pelo órgão especial, e só o procurador de justiça pode propor a remoção dele compulsória. Isso cria outra situação completamente... Quer dizer, o próprio servidor que tem que se remover para não viver na situação de assédio, e ele não consegue essa remoção se não tiver uma garantia, seja via estatuto, seja via regulamentação interna, para que ele possa ter uma garantia de apresentar a denúncia e não sofrer mais represálias enquanto ela está sendo apurada. Mas o que eu tenho? Ausência de... tudo isso mais ou menos que eu falei, tem muito medo de represália, existe um medo de ser queimado dentro da instituição, porque você faz uma denúncia. A gente está... até hoje, a gente não recebeu uma denúncia pelo canal que a gente criou dentro da comissão. Isso assim, existe uma comissão, debate, fala sobre tudo, mas não chegam as denúncias. Mas chegam informalmente para a gente. E quando chegam, falam, olha, eu queria só uma orientação, porque eu realmente não quero levar isso à frente, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de represália, eu tenho medo de situações... que me coloquem, que me queimem dentro da instituição. A gente sabe que é uma instituição muito corporativista em relação a esse tipo de coisa. Então, se fulano denuncia um amigo, um colega, a gente sabe que ele vai sofrer por outros colegas, por outras chefias represárias. Eu fiz toda uma exposição aqui pensando que esse projeto tinha vindo junto com já existe um projeto, se não me engano, do deputado Flávio Serafini, que altera a nossa lei atual, a 3291, sobre assédio moral. Nós temos uma lei em vigor hoje, e de 2002, se não me engano. E eu achei que o Disque Denúncia vinha dentro desse projeto, e eu acho que a gente podia também conversar sobre esse projeto, que já existe e que precisa ser aprimorado, porque hoje só fala sobre, por exemplo, assédio moral, mas existe o assédio sexual, os colegas estão trazendo esse tema, existe a discriminação. Isso é até curioso, que eu vi aqui no texto, fala de discriminação de raça, religiosa e de gênero, mas existe dentro do Ministério Público discriminação funcional. Sim. Que praticamente passa invisível, porque é uma coisa da própria instituição, porque tem essa divisão. A gente sabe, a gente recentemente teve uma denúncia de banheiros privativos para promotores de justiça. Quer dizer, o servidor tem um banheiro e o promotor tem outro banheiro. Esse tipo de situações que estão dentro de discriminação, é uma forma de assédio, mas que está muito mais inserida dentro da discriminação funcional. Então, assim, acho que a iniciativa é ótima. Eu tenho uma preocupação em relação a como isso vai ser encaminhado, principalmente em relação aos outros poderes. Quer dizer, a LERJ conseguiria apurar um fato de um promotor de justiça, que é um órgão, que é um membro de poder, conseguiria apurar uma denúncia contra um membro de poder? Acho que cria um conflito até de poderes, que a gente acabaria tendo que fazer um encaminhamento para o próprio órgão apurar, né? Assim. A LERJ tem prerrogativa de fiscalização, né? Então, Sim. eu acho que se você tem prerrogativa de fiscalização, não há nenhum comprometimento com o embate com o outro poder. Eu estou fiscalizando um ato, eu estou fiscalizando o assédio. Eu acho que a LERJ tem essa prerrogativa de poder fiscalizar. E eu, através do Disque Assédio aqui, através das legislações, está até aqui uma ideia que o senhor deu para a gente tentar evitar, quando se houver algum tipo de denúncia, proteger esse servidor de qualquer tipo de retaliação. Eu acho que isso pode ser até uma legislação a se pensar, né? A gente regulamentar isso, a gente balizar essa questão das denúncias, mas eu tenho muita tranquilidade, constitucional inclusive, de poder fiscalizar qualquer ato do Poder Executivo, tá? Seja ele vindo de qualquer poder que pertença ao Poder Executivo. Até agora, um tema que a gente vai ter que enfrentar, né? Eu não tenho essa preocupação, justamente por estar institucionalizando, né, essa questão, trazendo para a LERJ, né, justamente para proteger esse servidor que muitas vezes não consegue ver dentro da sua instituição, né, às vezes chega a denúncia informal, mas não chega formal. Eu acho que a gente quer criar aqui justamente um canal de proteção para que esse servidor se sinta à vontade e tenha, dentro de uma regulamentação, um balizamento efetivo de caso ele faça algum tipo de denúncia contra. Porque não há apenas assédio com a questão de hierarquia superior. Sim. Né? Existem vários tipos de assédio. Então, assim, eu fico muito à vontade, até porque antes de eu criar esse Disque Assédio,
eu estudei bastante até onde nós poderíamos ir, né? A gente sabe que a linha é muito tênue, né? A linha é muito tênue, mas esta comissão, ela tem essa prerrogativa, inclusive, esta comissão tem prerrogativa de convocar, tá, o servidor que esteja praticando algum tipo de assédio contra o outro servidor, ou nesse sentido. Então, eu estou muito tranquilo. De uma coisa aqui do meu mandato, eu estou no meu segundo mandato, isso não me amedronta. Promotor, magistrado, se tiver assédio e eu tiver condição e maioria aqui na comissão de convocá-lo, o farei, independente de qualquer coisa, respeitando a independência e a harmonia entre os poderes. Mas essa comissão aqui tem prerrogativa de fiscalizar todos os tipos de ato do Executivo, ainda mais tratando de assédio, né? De assédio, que é uma coisa muito grave. Então, assim, eu estou muito tranquilo de estar realizando essa audiência pública aqui, porque isso aqui não vai ser um elefante branco. Eu espero dar segurança para que os servidores possam denunciar de maneira que eles fiquem tranquilos com a solução do problema. É óbvio que ninguém vai fazer disso um palco político. Não é a intenção da comissão, é justamente preservar esse servidor público que muitas das vezes não encontra na sua instituição, né, diferente do Ministério Público, tá? Eu não sabia, a gente vai precisar conversar mais para eu poder entender como isso funciona. Às vezes você tem muita contribuição para dar aqui para o nosso DISC, né? Mas essa casa vai passar a fiscalizar. Estou aqui com o projeto de lei do deputado Serafini, né? Estou aqui com o projeto de lei do deputado Serafini. Vou discutir com ele também a questão do projeto de lei dele para ver o que a gente pode ajudar, mas sim. Todas as iniciativas são muito proveitosas para a gente, né? Mas o que eu tenho percebido, assim, o diagnóstico que eu tenho feito é que assim, as denúncias não chegam se a gente não dá garantias. Não, nós vamos dar. E a gente precisa dar essas garantias. Eu acho ótimo, inclusive poderia constar do projeto essa ideia de convocar as pessoas denunciadas, a gente ter porque isso porque eles acho que assim é aquela coisa da impunidade, né? Exato. O Ministério Público é a instituição que mais fala em que a impunidade gera que dá essa situação de como não existe a punição, então as pessoas podem fazer isso livremente, mas é a que menos acredita nisso internamente. Então, assim, se os poderes tiverem essa possibilidade de chamar um membro, e servidores também, a gente sabe que existe assédio de chefias que são servidores. Isso aí já gera uma situação de constrangimento, já gera uma situação que chama atenção e isso já tem um efeito, a gente sabe que isso tem um efeito. Eu não vejo, eu acho que o assédio, ela não é uma coisa... Para mim, o assédio no ambiente de trabalho é exceção, tá? Para mim é exceção, não é uma coisa que ocorre... Não, né? Então, assim, vai ser muito importante que essa exceção, ela seja posta para fora, né? Ela seja posta para fora, e essa casa aqui, ela quer fazer justamente isso. Né, cuidar dessa relação entre o servidor, porque esta casa ela tem que preservar na sua ponta, né, o objetivo do serviço público, que é atender a população. Né? Se eu vejo um servidor público que não consegue atender a população porque está sofrendo assédio, e eu, como parlamentar, me omito a isso, eu estou prejudicando a população na ponta. Então, assim, há uma preocupação com a população, com o serviço prestado pelo servidor público e com o servidor público. Então, assim, acho que a gente precisa conversar, preciso compreender mais, e pode ficar tranquilo que as denúncias serão institucionalizadas, não há, como eu disse, é exceção, né? São poucas pessoas que praticam assédio, eu tenho certeza que os demais servidores estão doidos para se livrar desse tipo de servidor, né, que pratica esse tipo de assédio, que deixa o ambiente de trabalho completamente instável. Então, quero aqui deixar muito à vontade a nossa comissão de cuidar desse assunto, inclusive de convocar quem tem que convocar. Tá bom? A gente se coloca à disposição para conversar e ver, porque são peculiaridades, né? Existe o executivo, cada poder tem a sua estrutura diferente. E
convocar quem quiser. Amanhã a gente está organizando uma palestra lá no Ministério Público em relação ao assédio moral e sexual. A partir das 2 horas vai ter bastante gente da área, acadêmicos e pessoas que são experts no assunto, para a gente debater, que é uma das formas que a gente está tendo de tornar uma campanha educativa, de sensibilização lá dentro. Obrigado pela palavra e disposição. Obrigado, Vinícius. Eu agora passo a palavra para a doutora Ana Borba, da OAB do Rio de Janeiro. Ela vem representando a Comissão de Assuntos Legislativos. Bom dia a todos, bom dia, presidente, parabéns pela iniciativa, muito válida. Eu queria dizer o seguinte, primeiro que, até pela fala do Vinícius, dá para ver que abriu-se uma porta para um caminho longo, né? Porque existem várias questões que envolvem o assédio, que esse projeto aqui abriu, né, um caminho para que se possa ser tratado agora, que foi falado em relação a fazer parcerias, para se trabalhar junto. A questão é tão séria em relação ao assédio, que agora, se não me engano, foi mês de agosto, foi encaminhado para o Senado o projeto de lei 4742, de 2001, tá? Que diz o seguinte: assédio moral, ofender reiteradamente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Se o projeto passar no Senado, nós vamos ter agora o assédio moral como crime, efetivamente incluído no Código Penal. Eu acho importante isso porque abre o espaço para se tratar de se apurar dentro da administração pública e ter também dentro do Código Penal, né, uma punição para o assédio. Quando a gente fala de assédio moral, né, o assédio sexual é uma coisa mais fácil até de você identificar, mas o assédio moral, ele acontece de várias formas. Ele acontece através de mobbing, de stalking, de bullying, dentro do serviço público, entre colegas, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, existem vários tipos de assédio que pode se sofrer dentro do ambiente de trabalho. O que me chamou muita atenção, e acho assim, que vai exigir um esforço conjunto da comissão que pode trabalhar, em relação a exatamente situações como essa que o Vinícius falou, de proteger, que é a questão do anonimato, de proteger o servidor que fizer a denúncia, como é que isso vai acontecer. E eu fiz umas anotações aqui, lendo o projeto e também pensando, né, em como é que a gente pode levar isso adiante, de algumas questões. Por exemplo, a definição de assédio moral. A gente poderia criar isso aí, não necessariamente dentro desse projeto aqui, mas seria importante a definição do que é assédio moral, né, trazer as situações para dentro do serviço público, o que é assédio moral, definir agente público, que eu acho que é importante, porque, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 1º, parágrafo único, diz assim: entre servidores públicos estaduais, não é isso? A minha sugestão, deixo como sugestão, é que constasse assim, por exemplo, todo aquele que exerce mandato político, emprego público, cargo público ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo no âmbito da administração. Porque você enquadra, por exemplo, cargo comissionado, né? Situações outras que, se fizerem uma denúncia ou for apurar alguma coisa, você diz, não, eu não me enquadro. Né? Não, todo aquele que estiver exercendo qualquer cargo ou função ou comissionado, ele se enquadraria, né, nessa investigação e dentro dessa questão da resolução. Né? E quando vem o artigo 4º e diz assim, encaminhamento da denúncia, leva também para a abertura de se trabalhar outros projetos de lei, ou dentro disso aqui, dentro desse projeto mesmo, nós abrirmos as portas para estabelecer isso. Por exemplo, qual seria a punição para o assédio? Quais seriam os procedimentos administrativos desse disque denúncia? O servidor ligaria,
faria a denúncia, aí o que você vai fazer com aquela denúncia? Vai se chamar para uma comissão conciliadora? Como é que vai ser feito? Conciliam as partes, não conciliam? Mantêm o anonimato? Foi o que o Vinícius falou. E se não tiver conciliação, encaminha para onde? Encaminha para a Ouvidoria Geral do Estado? Para a Corregedoria Geral do Estado? E lá abre-se um outro procedimento? Acho assim, que é importante que essa porta se abriu do Disque Assédio para trabalharmos todas essas questões, né, e trazermos soluções práticas e proteção ao servidor público que fizer a denúncia, né? Então, assim, deixo a sugestão e também me coloco à disposição para auxiliar, para colaborar com vocês no que for preciso. Muito obrigado. Precisaremos mesmo criar um protocolo para esse tipo de denúncia, né? Um protocolo do próprio DISC, né? De encaminhamento, de tudo. Eu peço a ajuda da senhora. A gente já tem algumas ideias de emenda para poder emendar o projeto, para a gente ampliar o rol de atingidos. Então, a gente fica muito grato com a participação da senhora e pode ter certeza que a assessoria anotou todas as sugestões. Eu quero passar a palavra agora para o Renê Reis, presidente do Sindicato dos Servidores do DR, do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, bom dia, presidente, as senhoras e senhores da autoridade presentes, os companheiros de sindicato, e parabenizar por essa iniciativa de se criar esse disco assédio. O assédio é meio complicado, porque eu, como servidor público, 38 anos de casa, nós estamos passando por um problema que, no início do ano, nós temos um plano de cargo. Esse plano de cargo, ele blindava o órgão. Os cargos comissionados tinham que ser estritamente de servidores públicos do órgão concursado, exercendo a função. A partir desse ano, com o novo governo, o que aconteceu? O governador nomeou o novo gestor do órgão, do DR, não é servidor de carreira. Esse órgão agora está atrelado ao vice-governador e ele trocou as diretorias, os setores chaves, né? Trocou os servidores de carreira, colocando cargos comissionados, pessoas de fora que não têm relação nenhuma com o serviço público. O que aconteceu? As pessoas se sentiram desprestigiadas. Não, assim, tivemos uma reunião onde nós colocamos o sindicato na palavra dos servidores, que a mudança, isso tem que ser, isso aí, para que o órgão hoje em dia tem 845 servidores, 45 é o último concurso de 2009, 800 servidores em posição de aposentadoria, o que a maioria já deu entrada diante dessa situação de desprestígio, né, com indicação e com indicação política, o que prejudica mais ainda, desmotiva o servidor. E nós tivemos uma experiência dessa de denúncia. Um ano atrás, foi feita uma denúncia e não sei como se dizia que era anônima, foi feita ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. E foi descoberto, o servidor foi perseguido, foi exonerado da função e pediu a aposentadoria, que não tinha mais clima para ele, que inclusive até os próprios companheiros foram taxar ele como dedo duro. Então, gostaria aqui de dar uma sugestão do Disque Denúncia, de que houvesse realmente a privacidade do servidor. O servidor quer fazer a denúncia, ele faz, sem se expor.
até correndo o risco da própria situação dela funcional. Então, o órgão agora está sendo enxugado, os servidores pedindo aposentadoria. Recentemente tivemos o quadro do DR composto por servidores estritamente técnicos. Tivemos agora 6 engenheiros de carreira que foram exonerados e colocados em seus lugares indicações políticas. O órgão trabalha com todos os municípios do Rio de Janeiro. O DR auxilia as prefeituras. Então, é um órgão importante para a malha rodoviária do Estado. E tivemos esses servidores de carreira exonerados e em seus lugares foram colocadas pessoas políticas para atender situações políticas. Então, quero deixar aqui esse registro do que os servidores estão passando. A situação do assédio é complicada, porque às vezes não é diretamente, mas é uma pressão psicológica. O que está sendo feito se faz, não se publica, não se fala, não se comenta nada, e passa-se 15 dias, é publicado no boletim a exoneração do servidor. Então, aqueles que ficam sabendo, ficam em dúvida se vai ser a bola da vez. Então, cria uma situação de constrangimento, e essa é a situação que nós estamos passando pelo órgão. Obrigado. Muito obrigado, Renê. A gente aqui na comissão, a gente vem acompanhando o caso de vocês, né? Já recebemos vários documentos em relação à situação dos servidores do DR. Os senhores sabem que eu tenho um carinho muito grande pelo DR. Isso vem desde a época do meu avô, Alberto Dauaire, que foi secretário de transporte e cuidou com muito carinho dos senhores. Então, eu tenho o dever e a obrigação de poder cuidar dos senhores. A gente vai encaminhar toda aquela documentação, como já encaminhamos, nós vamos encaminhar agora com essa força institucional, né, do assédio. Vamos procurar conversar com o presidente do órgão e vamos tentar estabelecer um diálogo franco e de proteção aos senhores, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Quero agora passar a palavra para Mariléia Ormon, presidente da Associação dos Funcionários do IASERJ. Bom dia, meu querido presidente, bom dia a todos e a todas. É com muito orgulho que eu faço parte dessa audiência pública e parabenizando por essa iniciativa que ao longo de muitos anos já deveria ter existido. Eu sou servidora pública, exerço o cargo de assistente social no IASERJ, presidindo a Associação dos Funcionários e sou advogada também. E eu tenho que dizer, se eu fosse falar sobre assédio, eu teria muita coisa para falar sobre o dia todo, porque eu tenho 53 anos de serviço público na ativa, ainda não sou aposentada. Então, já pude assistir e participar de vários assédios, inclusive eles funcionais, e receber a denúncia desses servidores. Conforme acaba de colocar aqui o Renê, sobre a questão do assédio funcional, tem servidores que eles são exonerados até por telefone. Eu ontem mesmo recebi uma denúncia de um servidor que me procurou, dizendo: minha presidente, estou sabendo que fui exonerada, mas por telefone. Então, o assédio é uma questão muito grave dentro do serviço público, e ele parte principalmente do executivo, e no detalhe de que quando há mudanças políticas, quando você coloca sobre a questão do assédio dentro do poder político, né, é o que mais existe, porque sempre que muda o governo, que muda os seus secretariados, muda também os subordinados daqueles que estão na instituição ao longo de tantos anos. Isso parte não só por um assédio funcional, mas moral também, né, psicológico, de todas as formas, porque vou dar um exemplo. Quem não sabe aqui que o Hospital Central do IASERJ, que é o Instituto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro ao longo de tantos anos, foi demolido. E naquela demolição nós sofremos vários tipos de assédio, mas criminoso.
Foram ali 4 meses de vigília dos servidores, inclusive, me desculpa os órgãos, mas fazendo o papel que deveria ter sido do Ministério Público, para resguardar a vida daqueles pacientes que se encontravam lá. E mesmo assim nós fomos assediados com toda forma de violência. Naquela noite, 16 pacientes faleceram a serem retirados à força, né, para que aquela instituição pudesse ser demolida. Então, são crimes bárbaros que nós sempre assistimos, eu sempre os enfrentei com muita garra, porque eu sou brindada por um escudo de aço muito forte, que é esse Deus Todo-Poderoso, que diz, nada te acontecerá. Então, eu não temo a nada, até porque eu tenho orgulho de ser servidora pública, entendo que o servidor público é a máquina do serviço público, somos nós que mantemos isso, mas as questões políticas são muito graves dentro desse processo de assédio. Ele acontece a todo momento, a todo instante, mas também não podemos desconsiderar que esse assédio, ele vem de ambas as partes, não vem só, né, da hierarquia superior, mas ele também vem da hierarquia daquele que está subordinado à hierarquia superior para com o próprio superior. Então, esse assédio, às vezes, quando nós falamos, só falamos de uma parte, temos que saber falar das duas. A mesma coisa quando nós falamos que o nosso país é ruim, nosso estado é ruim, nosso município é ruim, mas não nos interrogamos o que nós estamos fazendo para ajudar e para salvar isso. Porque só denunciar não interessa. Então, eu estou assim, muito orgulhosa de poder participar dessa mesa com um deputado tão jovem, que tantas experiências ainda virá, com certeza, e que muito poderá estar contribuindo com essa categoria de servidores públicos. E, assim, muito feliz, porque esse projeto, ele está, você é pioneiro nele. O servidor público sofre, apanha de todas as formas, e não encontra esse apoio. Agora, não gostaria que isso ficasse apenas como um projeto de lei, que aonde não se tem um parlamentar com seriedade, não adianta também criar leis, porque as leis não são cumpridas. Haja vista que o desrespeito constitucional, né, em todos os sistemas, dentro da própria Casa Legislativa, ele não é respeitado. Aqui se cria lei, cria por criar, mas você não consegue ver essa lei, na realidade, sendo respeitada. Então, eu acredito que isso não pode ficar apenas como uma questão de ouvidoria e de nada se fazer, porque aí é desmoralizante. Eu estou me colocando à sua disposição para, se precisar, trazer vários depoimentos, várias causas, mas, como eu coloco, não é só do servidor, né, subordinado, é ele também contra o superior. Isso a gente vê muitas das vezes. E cada vez que muda o governo, eu vejo, não, eu demiti porque me respondeu mal. As pessoas vivem muito empoderadas de um poder que é passageiro e que ainda não colocaram os pés no chão para dizer por que e para que o que eu faço com esse poder. Ele acaba muito rápido. Basta uma sinalização divina de que seu tempo de validade terminou e seu poder também terminou. E nós vimos e assistimos muito, geralmente, essa questão do assédio funcional dentro do militarismo, né? E dentro dos próprios órgãos públicos, que deveria dar o exemplo. Eu quero terminar lhe dizendo de um próprio assédio e da questão de não cumprir lei. O mais importante é o cumprimento dessa lei. Eu fico muito triste enquanto servidora, que faço o que gosto, não é à toa que estou há 53 anos, ainda não me aposentei, no exercício da função, presido também o Conselho de Saúde da P1.0, esse território que vai até Paquetá. Então, eu assisto de tudo e vejo de tudo, já vi muitas coisas, tão bem quanto tantos governos passarem, tantos secretariados passarem, e a fala continua a mesma, mas as mudanças não existem. Nós temos, aqui acompanhando o que o companheiro Renê também já tinha colocado, e você, me desculpe falar você, porque é um jovem deputado, né?
É um jovem deputado com muitos projetos que ainda virão e muitos êxitos ainda conquistará, com certeza. Mas nós tivemos o nosso plano de cargos e carreira enquanto autarquia e enquanto servidores públicos da saúde aprovado dentro desta casa, projeto de lei que já deveria, desde 2014, estar implantado, e se muda o executivo, e o primeiro amparo e apoio que ele vem dar a esses servidores, que todas as categorias têm seus planos de cargos e salário, a única que não tem a Secretaria de Saúde. Nós temos que é um assédio imoral e inconstitucional do que esses servidores ganhando ainda R$700, outros 500 e pouco, e não indo muito longe. Eu, com 53 anos de carreira, com 4 cargos, com 4 formação universitária, ganho R$1.600 no Estado. Isso é vergonhoso, é imoral, é indecente. E a gente encontra esse governo, o amparo que ele vai dar. Ele fez uma promessa, inclusive, de campanha, né? Que com ele isso ia mudar, que a primeira coisa seria implantado o plano de cargo dos servidores da saúde. Ele entra com uma DIN Supremo. Então, é um desrespeito total que nós vivemos e vivenciamos, e só poderemos acabar isso dizendo: juntos fomos fortes, mas unidos nós somos imbatíveis. É a categoria de servidor público deixar de discriminar as classes e se unirem dentro daquilo que nós precisamos fazer. Defender Estado, defender país, né? Defender município, como servidores públicos que nós somos. Nós temos essa responsabilidade, principalmente no que tange a questão da saúde, que é a área que eu defendo, porque não acredito que nenhum de nós estaríamos aqui se não tivéssemos uma saúde plena para poder estar. Então, eu acho que o respeito é bom e eu gosto muito de viver junto dele. Meus parabéns, um beijo no seu coração. Deus que te proteja muito e conte comigo e com todos os servidores públicos, que com certeza eu vou defender para que não levem isso apenas como mais uma lei para não ser cumprida e como algo que vai criar apenas uma ouvidoria. Doutora Mariléia, demoramos 5 anos para eu presidir uma audiência pública aqui para a senhora falar, né? Eu nunca presidi uma audiência pública com a senhora sendo oradora. Demorou 5 anos para você ganhar minha segunda eleição para ter esse prazer. Então eu quero aqui dizer do carinho que eu tenho pela senhora, né? A gente sempre se esbarra nas lutas ali nos corredores do plenário, e eu tenho a missão aqui na presidência da comissão. A gente já aprovou a audiência pública para a gente debater o plano de cargos e salários, mas já teve uma audiência pública antes, então a gente aqui prestigiou essa audiência pública anterior, mas eu quero dizer que a comissão de servidores está ao lado dos servidores da saúde que precisam realmente, né, da implementação do PCCS. Eu creio, acredito e aceito. Obrigada. Muito obrigado, doutora Mariléia. Eu quero passar agora a palavra para o Vanilton Werneck, da Paz Zepol. Presidente, bom dia. Demais presentes, bom dia também. Eu estou aqui representando o nosso presidente da Pazepol, Anderson Valentim. É uma associação que começou praticamente em janeiro oficialmente. É uma associação destinada a apoio aos agentes de segurança pública, né, e ex-agentes da segurança. Então, lá nós temos ex-policiais militares, ex-bombeiros, ex-guardas municipais, ex-agentes do CEAP, ex-agentes até mesmo da Polícia Civil. E o que ocorre? Eu li a justificativa, li o projeto de lei, é pertinente basicamente aos servidores da ativa. Então, eu queria pedir um adendo em nome da associação. Nós estamos vivendo um momento que nossos ex-governadores estão presos por falta de escrúpulos, presos por falta de honestidade e idoneidade. E muitos desses ex-servidores públicos
militares ou não, estão tentando retornar às fileiras de suas devidas corporações ou instituições. Servidores esses que foram absolvidos por unanimidade de votos em júri, tribunais militares e outros órgãos também pertinentes. Militares estes que foram absolvidos pelos seus comandantes de batalhões, de OPMs. Militares esses que ganharam um conselho de disciplina ou de revisão de disciplina dentro de suas próprias instituições, aonde o comandante e os oficiais do colegiado conheciam e conhecem bem aquele militar. Nós não estamos falando de ex-criminosos aqui. Qualquer um pode ser banido da instituição que vocês pertencem. Qualquer um pode ser banido. Agora, o assédio que esses ex-agentes vêm sofrendo nas instituições são gravíssimos. A nossa associação hoje conta com em torno de 1.200 associados. Entre associados e não associados, que está em processo. Eles estão reclamando que até mesmo para poder ter acesso ao conselho de disciplina, passam verdadeiras humilhações e vergonha. Alguns têm que retornar às suas cidades de origem. Tem gente que está morando agora na Ilha do Governador, que o batalhão de origem era em Macaé. Tem outros que são em Petrópolis, né? Eu sou petropolitano, eu sou ex-funcionário militar, fui absolvido, né? Então, quando você vai às instituições, você passa vergonha. Nós temos um documento interno que nós estamos emitindo, solicitando a cópia do Conselho de Disciplina. Tem ex-agentes que só tem o dinheiro da passagem. Só tem o dinheiro da passagem, que estão vindo bem de longe, Campos, um exemplo. Então, chega nas instituições, corregedorias, eu queria a cópia do meu processo administrativo para entrar com recurso. Temos advogados na Pazepol ou outra entidade. Queria a cópia do meu recurso. Olha só, eu não posso fornecer a documentação agora. Por quê? Porque está faltando a cópia da carteira da OAB do militar na sua solicitação. Então é tudo para poder prejudicar. Se a instituição é constituída, se tem CNPJ, se tem um conselho jurídico ali, o nome completo, número da OAB, para que atrapalhar aquele ex-militar? Porque só quem corre atrás para poder voltar para a corporação é que tem ciência que há possibilidade de voltar e que é inocente. Porque quem é culpado, quem é canalha, quem não tem escrúpulos, quem foi condenado, não corre atrás. Não corre atrás. Então, há verdadeiras vergonhas que têm passado nessas unidades. E dentro do que o senhor programou nesse projeto, eu teria algumas sugestões. Eu tenho parentes que moram fora do Brasil. Quando fui convidado pelo presidente Anderson Valentim a estar presente, eu inteirei mais ainda do fato. Existe em outros países um ranking virtual das instituições que cometem esses tipos de arbitrariedades, esses tipos de assédio, esses tipos de humilhações. Então, eu proponho que tenha um ranking virtual dentro da página da Alerj, porque se eu sou uma instituição, sou presidente de uma instituição, eu vejo que a minha instituição está nomeada lá... Pedagógico, né? Eu vou começar a pensar diferente aos meus diretores e aos meus subordinados. Então, eu creio que esse ranking virtual vai ter um caráter educativo tremendo. Ou, se não, um caráter correcional. A segunda coisa é que as associações de classe tenham conhecimento do que está acontecendo. Eu entendo que precisa ter o sigilo, né? Precisa ter o sigilo, lógico, mas que tenha o conhecimento, que a associação de classe tenha o conhecimento, para quando esse servidor chegar, a gente não vai saber quem é, mas a gente vai ter ciência do fato, para a gente poder acolher, né, cada um dentro das suas esferas, poder acolher
e poder resolver. Eu sou diretor administrativo de assuntos militares, sou eu e o Wallace. RISG, Regulamento Interno de Serviços Gerais, RDPM, CD-CRD. Eu sou bom nisso. Sou estudante de Direito do 8º período. Aprendi, desculpa o vocabulário, na porrada. Aprendi na porrada. Aprender a me defender, aprender a defender os colegas, aprender a entender como é que funciona a máquina, aprender a entender como é que funcionam os recursos administrativos, as esferas, porque a gente não é treinado para isso. No Cefap, no batalhão, no corpo de bombeiros, na polícia, a gente não é treinado para se defender. Nós não somos treinados a saber, passo a passo, qual a esfera que a gente tem que se direcionar. Tem ex-policiais que estão há 30 anos fora da corporação. 30 anos fora da corporação. Aí eu perguntei para ele, rapaz, o senhor perdeu todos os prazos. Por que o senhor fez isso? Aí eu fui no batalhão, fui humilhado. Mas por que você não se reportou ao Ministério Público? Você não se reportou à associação que eu era, credenciado, descontado no meu contra-cheque, me abandonou. A associação simplesmente me abandonou. Então eu não tenho representatividade. Por que você não constituiu um advogado? Não tenho dinheiro. Por que você não procurou o Ministério Público, a Defensoria Pública? Aonde eu moro, o fórum é distante. Eu sei que quem quer dá um jeito. Quem não quer arruma uma desculpa, certo? Mas é muito complicado entrar com qualquer recurso administrativo dentro das esferas às quais nós defendemos. A segunda situação, lógica, né? Que o disque assédio também seja extensivos aos ex-servidores. Para pensar, eu sou ex-servidor, eu estou fora da corporação, vai fazer 9 anos. Há 9 anos eu estou tentando, com todos os trâmites administrativos, reingressar à corporação. Eu creio que nesse governo, e com a forma que está sendo montado esse governo, né, com independência das esferas, um secretário de Polícia Militar e um independente, um secretário de Polícia Civil, eu creio que vai ser mais fácil, porque o antigo secretário, ele tinha que absorver toda essa carga. Era Polícia Civil, era Polícia Militar, era bombeiro, era uma carga muito pesada. Eu creio que agora a gente vai conseguir, não somente através da ALERJ, né, mas ao governo, ser ouvidos. Eu desafio a qualquer um aqui presente a pegar um associado nosso e puxar a ficha de antecedentes criminais dele e aparecer qualquer anotação criminal que desabone ele a estar dentro de uma instituição militar pleiteando o seu retorno à corporação. Nós já temos lá. O associado chega, a gente puxa a ficha de antecedente criminal. Então não tem nenhum bandido pedindo para reintegrar a corporação. Nós estamos pedindo uma revisão dos atos administrativos disciplinares que foram feitos com o slogan Navalha da Carne por pessoas que não tinham exemplo e idoneidade para poder legislar nesse assunto. Por último, eu queria fazer a consideração que nós temos ex-militares que trabalhavam no Secopom, trabalhavam no atendimento 190, que trabalhavam numa sala de rádio de operações, ex-militares esses, que fizeram vários cursos dentro da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Civil, tem até um amigo, Sérgio, ex-policial civil também, que fizeram cursos dentro das instituições. Então, a Pazepol gostaria de ofertar esses ex-militares capacitados que ganharam nos seus conselhos de disciplina com seus comandantes, que conheciam a idoneidade deles, atestaram a idoneidade deles e tiveram voto contrário do comandante-geral, do ex-comandante-geral, ou da corregedoria, né? Através do secretário relator. Mas não vamos entrar nesse mérito, esse é assunto para outra pauta. Mas são ex-militares que foram absolvidos na Lei 439A do CPPM, tá? Inexistência de fato negativa de autoria. Então não tem nada que denegrina a postura dele para poder trabalhar
em conjunto com a Alerj, no Disque Assédio, e do CPP, o artigo 386, do inciso 1 ao inciso 4. Estamos colocando os associados à disposição. Alguns fizeram vários cursos ao decorrer de suas carreiras. E eu gostaria de pedir ao senhor uma gentileza, se pudesse estender, porque ele chegou um pouco depois, o outro diretor administrativo militar, o Wallace, para complementar a minha fala ou falar alguma coisa que esteja dentro do assunto, e agradeço a oportunidade. Obrigado, Vanilton. Eu vou estender, eu só vou passar aqui para a gente poder seguir, mas eu queria dizer que esta comissão, a próxima audiência pública é justamente sobre o regulamento disciplinar da Polícia Militar, né? A gente tem um decreto legislativo na casa suspendendo, né, tramitando a suspensão do regulamento disciplinar da Polícia Militar, né? Tem um grupo de estudo elaborando um novo regulamento disciplinar para a gente poder apresentar ao secretário Figueiredo, que tem exercido, né, um papel muito importante, como o senhor próprio disse, hoje como secretário de Estado. A gente vem observando os índices de criminalidade caindo em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Eu confesso aqui que sou um fã do comandante-geral da Polícia Militar, sobretudo dele dar a oportunidade de encaminharmos a ele justamente esses ex-servidores que, porventura, podem até ter sido exonerados, expulsos da polícia por algum tipo de assédio moral. Com certeza. Né? Então, a gente está aqui para tentar ajudar a identificar também todas essas questões, mas esta comissão aqui já vem travando esse debate em relação ao regulamento disciplinar da Polícia Militar, até apurar pelas questões de não recepcionalidade da Constituição, enfim. Essa comissão está atenta. A gente não quer só essa oferta de vocês, a gente quer a oferta daqueles policiais, ex-policiais militares que os senhores consideram que tenham sido expulsos da corporação por algum tipo de assédio moral, tá? Temos Por algum vários casos, tipo de em torno de perseguição. 170 casos. Esta comissão quer tratar de maneira individual cada caso, tá? A gente, na legislatura passada, tinha uma proposta de criar uma comissão especial para a gente estar relatando, junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública e Tribunal de Justiça, esses casos de policiais militares que foram expulsos de maneira injusta, né? Mas esta comissão foi absorvida pela Comissão de Segurança, e hoje eu, como presidente da Comissão de Servidor, é um assunto que está dentro do objeto dessa comissão. Então a gente está tocando isso também com muita cautela, porque a gente sabe de todas as nuances que envolvem, né, a corporação da Polícia Militar. A gente não quer aqui de maneira alguma atrapalhar esse andamento. O que a gente quer é justamente trazer aí uma situação equânime, tá, entre praças e oficiais, né, sejam nas punições, sejam nas questões dos conselhos, enfim. A gente precisa justamente trazer essa discussão para a gente poder dar, né, aos praças também essas condições, esse respaldo jurídico que os oficiais também têm. Eu acredito que isso também seja um desejo dos próprios oficiais, né, que coordenam esses praças. Então, esta comissão, ela deflagrou esse debate, conta com a participação de todos, né, com as associações, com as instituições que queiram participar para a gente criar esse novo regulamento. A gente já tem esse grupo de estudo, já está fazendo isso, só que cada ideia, né, qualquer indicativo é muito importante para a gente poder fazer isso de maneira muito efetiva e completa. Eu agradeço a participação do senhor, passo a palavra agora rapidamente para o Wallace, para concluir a fala e a gente dar prosseguimento, porque a gente também tem hora para uma outra audiência que vai ocorrer aqui na comissão. Deputado, bom dia. Nós temos uma reunião na segunda-feira com o comandante-geral da PM. Então, a Pazepol, pela primeira vez, vai ser recebida pelo coronel Figueiredo. Então, aquilo que vai ser tratado e discutido nessa reunião, depois a gente apresenta no teu gabinete. A gente gostaria, inclusive, de fazer esse convite, né, se o senhor puder, de participar dessa reunião lá no QG. O coronel Ramos, que era o corregedor, nos convidou semana passada para que a gente fosse essa reunião às 2h da tarde, lá no QG. Então, nessa reunião, vão ser tratadas de forma mais específica todos os elementos que envolvem
essas exclusões arbitrárias que foram praticadas pelo governo anterior e também as propostas que a APASEPOL vai fazer ao atual governo, já que a gente está no governo do atual governador. Então, hoje nós temos a bancada aqui da Alerj, que está prestigiando esse trabalho que a APASEPOL está fazendo, e a nossa bandeira da APASEPOL, ela está ligada apenas à justiça e à legalidade. Então, só essa intervenção que eu queria fazer e convidar o senhor para estar presente lá nessa reunião, que com certeza vai trazer frutos Wallace, bons. o senhor sabe da nossa luta a favor da Polícia Militar e faço questão de estar junto com vocês para esse momento importante que eu, como eu disse aqui, o meu elogio ao comandante-geral da Polícia Militar, o Figueiredo. Ele é um comandante de muito diálogo, né, um comandante que tem uma sensibilidade muito grande. É óbvio que eu tenho certeza que ele vai fazer tudo que esteja ao alcance dele, da legalidade, da competência que ele tem para poder ajudar esses ex-policiais militares expulsos de maneira injusta, até porque a gente sabe que a volta desses policiais é de grande importância hoje para a segurança pública e também para a economia do Estado, que a gente voltando esses policiais que foram expulsos injustamente, nós não precisamos aí ter custo com novos concursos, né? Apesar da nossa necessidade. Então, a gente diminui esse custo e eu acho que é um caminho importante para a gente tomar aqui na Assembleia e dentro do governo. Eu quero agora convidar o Edevaldo Glória de Oliveira, do Sindipol. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais ocupantes da mesa. Não vou me alongar muito. Os colegas já foram bastante instrutivos. Mas, fazendo dois adendos aqui, o colega Vanilton Werneck colocou essa questão do ranking virtual do assédio. Excelente ideia, acho que deveria ser adotada, porque fiz as minhas anotações, e a pergunta, né, após constatadas essas medidas, né, feita a denúncia de um assédio, né, após constatado o assédio, quais medidas, né, que iriam ser tomadas e por quem, né? E quais as garantias, né, que esse servidor teria, né, do seu anonimato. Hoje, os dois principais canais de denúncia dentro da Polícia Civil é o Sindipol / Copol, né? Sindicato dos Policiais Civis e a Coligação dos Policiais Civis. Isso tem que ser, e é de extrema importância dentro da Polícia Civil, essa questão do combate ao assédio moral. Porque nós sabemos que o nosso efetivo hoje é pequeno, né? Como o senhor acabou de citar, nós estamos num momento de recuperação fiscal, então um grande concurso torna-se, né, impossível. O secretário de Polícia tem feito um excelente trabalho, né, nesse tocante, tentando elaborar concurso dentro daqueles que vão se aposentando. Mas, assim, eu tenho casos dentro da instituição onde colegas, né, vieram ao meu encontro, aos prantos, né, dizendo que iria para uma sala, sacar a sua pistola e encerrar a sua vida naquele momento. Então, eu já amparei, já amparei um colega nesse sentido. Para mim, isso é muito triste, né? Você vê um colega nessa situação. E dentro da polícia hoje, você encontra, em parte de servidores, a desmotivação. Por conta desse assédio, o camarada perde a capacidade de tomar decisão, estresse, ansiedade, a depressão e, no final, o suicídio. Nós tivemos recentemente aí o caso de uma colega perita que, infelizmente, veio a tirar a sua vida. E, como eu costumo dizer, nós temos parte de uma polícia que hoje está adoecida, né? Adoecida por conta do ambiente de trabalho, locais insalubres, por conta do assédio que sofrem, ameaças do famoso bico, né, a punição geográfica, que eu acho isso, nos dias de hoje, isso já teria que ter acabado.
né? Você ameaçar um servidor que de repente não concorda com uma ideia, ó, você não concorda, não está satisfeito aqui, então eu vou te mandar para um outro local. Nós sabemos que esse rol, né, de assédio moral, ele não pode ser taxativo, mas nós temos que criar, acredito que nós temos que criar ali um mínimo, né, do que seria assédio moral, né, e deixar isso aberto, porque novas maneiras podem vir a acontecer. Nós temos que, além de tudo, né, apesar do brilhante projeto, nós temos que buscar, junto à instituição, isso tem que ser institucional, um trabalho de conscientização de assédio moral, de combate ao assédio moral. Porque hoje quem faz são as entidades, claro. Vão continuar fazendo, tenho certeza. Mas e a instituição em si? Ok? Mais uma vez eu quero parabenizar pela iniciativa, e o Sindipol e a coligação estão à disposição lá no gabinete. Muito obrigado. Eu estou aqui em posse de um projeto de lei do deputado Flávio Serafim, e eu tenho certeza que ele não vai se incomodar de eu pedir a coautoria para ele, até porque dei a coautoria para ele num projeto meu que cria a política estadual dos alimentos orgânicos aqui no estado. Ele não vai deixar de me dar a coautoria desse projeto. O projeto trata justamente dessas definições, está aqui, olha, o assédio moral no trabalho, no âmbito da administração pública estadual, das entidades colaboradoras, caracteriza também nas relações funcionais de escalão, hierárquico, para as seguintes circunstâncias. Aí vem traçando, acho que a gente pode tornar esses exemplos menos discricionários, né? Deixando as coisas mais protocolares, os exemplos. Respondendo a tua pergunta em relação a como será esse encaminhamento, justamente a gente quer discutir uma questão de protocolo, tá? Para o servidor ter uma noção de como vai ser, que não vai ser de cada caso um caso, um encaminhamento, não. Vamos seguir um protocolo. Essa audiência pública é justamente para a gente escutar, né, todo mundo e tirar uma síntese disso, para a gente justamente regulamentar todas essas questões. Eu agradeço a participação. Eu quero aqui passar a palavra para a senhora Ana Cláudia, se puder só identificar a instituição, e depois eu prometo que a gente vai para os dois últimos para concluir a nossa audiência de hoje. Eu vou ser bem breve também. Eu me chamo Ana Cláudia, estou na condição de superintendente de política para as mulheres da Prefeitura Municipal de São João de Meriti. E eu estou muito feliz e muito satisfeita. Cumprimento ao deputado pela iniciativa, cumprimento a todos que estão participando. Estou muito satisfeita pela iniciativa, porque nós vivenciamos isso diariamente, né? Principalmente quando a gente fala dos municípios, né? Isso se torna muito mais corriqueiro. Entretanto, eu estava ouvindo as falas e uma coisa estava me questionando: o para além da denúncia, né? O suporte que esse profissional vai precisar ter. Porque, como o colega falou, né, o diretor, Edivaldo acabou de colocar, esse profissional que sofre esse assédio, ele também fica adoecido. E por que não se pensar em criar uma rede de atendimento com atendimento psicossocial e jurídico para esses funcionários? Ou uma rede onde já existe esses serviços de atendimento, onde os municípios e estados já oferecem esse serviço, e criar uma rede que possa ser direcionado no próprio DISC, né? Já ter essa referência para onde encaminhar diretamente também esse funcionário para ter esse acompanhamento. É uma sugestão. Está deferida, a OAB Mulher já pode cuidar das questões de assistência à mulher, a subsecretário aqui já pode cuidar da parte de assistencial lá Está deferida, a gente já vai fazer isso. Que bom. Sua sugestão está acatada. Deixa eu primeiro agradecer, passar a palavra para o coronel do Bombeiro, Sidney da Silva.
agradecer a presença do senhor, a paciência, por esperar essas falas todas até agora, e leve um cumprimento ao nosso comandante Robadey. Sim, com certeza. Boa tarde, deputado Bruno Dauari, boa tarde a todos. Eu quero aqui manifestar aqui em nome da corporação a satisfação de podermos estar presenciando um projeto como esse, né? É sempre muito bem-vindo e só faz somar, né, a transparência que o serviço público exige. Eu represento aqui a Ouvidoria Geral do Corpo de Bombeiros, né? Nós temos um serviço com vários canais abertos, né, tanto à população quanto ao público interno, e, de certa forma, nós já fazemos esse trabalho lá, né? Tudo que chega até nós é devidamente encaminhado para os setores internos. Somos, por ser uma instituição militar, submetidos a um regramento, a um regulamento próprio, né? E tudo que nos é dirigido é devidamente apurado, enfim. E esse projeto ele só corrobora, né, o nosso trabalho que nós já fazemos. Das falas aqui, eu julgo destacar que é importante termos em mente que, quando tratamos do assédio, como já foi dito aqui, né, tão brilhantemente pelos oradores, o assédio ele não é só vertical, ele pode ser horizontal também. E até no assédio vertical, ele nem sempre é de cima para baixo, ele pode ser de baixo para cima, né? Então, isso é importante frisar e retratar, né? Foi falado aqui também que não deve ser um projeto só voltado aos servidores da Ativa. Eu concordo, eu tive a grata oportunidade de exercer um determinado período a diretoria de inativos do Corpo de Bombeiros, né? E eu pude perceber a tamanha carência que os nossos inativos, as nossas pensionistas ficam, né, de informação. Então, eu acho que nesse escopo do projeto poderia ser lembrado aí principalmente das nossas pensionistas, né? É apenas uma sugestão. Está acatada já, também, muito importante. E sempre a questão que foi também muito bem colocada aqui é a garantia, né, da proteção da identidade, né, que é bastante relevante para que o assunto não se restrinja apenas a uma questão simples de ouvidoria, né, que tenha a devida tramitação. Enfim, em nome daqui da Secretaria de Defesa Civil, gostaríamos de parabenizar o deputado pela iniciativa e colocamos-nos à disposição, né? Estamos na ouvidoria da SEDEC e do CBMERG, né, através do ouvidoria@cbmerge.rj.gov.br e do 0800 282 5070. Estamos abertos lá diariamente a quaisquer discussões. Muito obrigado, coronel. Eu fico muito grato com a presença do senhor, do bombeiro. A gente pede justamente essa colaboração. Sim. Né? Vai ser muito importante para essa comissão ter a colaboração do Corpo de Bombeiros. A gente quer realmente inaugurar um novo momento para essa questão, até porque a gente vai estabelecer uma política pedagógica de conscientização aqui da comissão para a questão do assédio, até porque tem muita gente que pratica assédio sem saber que está praticando, né? Tem muita gente que pratica o assédio sem saber que aquilo é um assédio, né? Então, a gente quer ajudar essas pessoas também que não têm essa percepção e que passam a ter no seu ambiente de trabalho, né? Às vezes, há essa confusão. Então, a gente quer identificar tudo e ajudar, até o servidor que pratica o assédio, né? Até o servidor que está acostumado com esse tipo de comportamento. Aqui a gente não quer de maneira nenhuma exilá-lo, a gente quer ajudá-lo, claro, para que ele não possa, para que ele não repita novamente, para que ele não continue com esse comportamento. Então, eu agradeço muito ao senhor, leve o nosso abraço ao comandante Robadey. A gente tem um carinho muito grande com ele aqui. Eu sou vice-presidente da Comissão de Defesa Civil da Alerj e a gente tem um diálogo muito aberto com o coronel Robadey.
e leve o nosso abraço para ele, o nosso agradecimento. Sim, nós que agradecemos a oportunidade, o Muito convite obrigado. de estarmos aqui. Quero agora, para concluir os oradores, chamar o Tenente-Coronel PM Vitor Batista, dizer que a Polícia Militar já tem um regramento com essa questão territorial, né, mas ele pode explicar melhor, e eu desde já agradeço a participação da Polícia Militar nesse debate sobre assédio. Boa tarde a todos, boa tarde ao deputado Bruno Dauari. Agradeço o convite da Polícia Militar estar presente nessa audiência pública e esclarecer, dar satisfação não só aos que aqui estão presentes, mas a todo o público, né, que como um órgão, uma instituição de Estado, uma instituição permanente de Estado, deve dar satisfação ao público. Então, como bem disse o Coronel do Bombeiro e Vossa Excelência, a Polícia Militar ela já tem uma estrutura, né, de ouvidoria e tem uma estrutura de pós-ouvidoria, um tratamento dessa informação, uma apuração, existe um processo de fiscalização e, se for o caso, a responsabilização dos atores, dos responsáveis por qualquer tipo de irregularidade. Então, a Polícia Militar, eu reforço aqui, ela respeita, né, e é pautada dentro da legislação, então ela tem estatuto próprio, tem regulamento próprio, disciplinar, tem regulamento também de serviços gerais, como bem o representante aqui citou, enfim. E reforçar também que no Brasil, né, e o Estado do Rio de Janeiro inserido nele, não existe poder absoluto. Então, o absolutismo ele fica meramente na história. Então, todas as autoridades, né, constituídas, elas estão submetidas à fiscalização dos órgãos competentes para tal e serão responsabilizados como a legislação determina e prevê, dentro de um Estado democrático de direito. Então, ninguém pode estar acima da lei e dessa maneira, como servidor público, de forma exemplar, deve segui-la, né? Então, a Polícia Militar também, ela, além desse controle interno desse sistema, ela tem uma fiscalização externa. Vossa Excelência muito bem disse, a própria Assembleia Legislativa tem esse poder fiscalizatório, o Ministério Público, aqui também representado, também tem esse poder fiscalizatório e exercem isso. Então, esse sistema ele se completa dessa forma para garantir justamente, né, o que prevê a nossa lei, né. Voltando ao projeto, né, de suma importância, certo que existem já serviços de denúncia já em andamento, mas o grande debate aqui, o grande questionamento é a questão de o que fazer após, né. Então, acho que não só o bombeiro como a Polícia Militar, ele já tem esse sistema já em funcionamento, desse pós-denúncia, né, que pode pautar, né, algumas boas práticas dentro desse projeto, completar dessa forma e sanar o questionamento de vários aqui participantes, né, e com isso garantir a devida apuração dentro de um processo legal, enfim, previsto, né, e a responsabilização caso comprove, né, a culpabilidade daquele ator, né, desse assédio, dentre todos os assédios que estão contemplados nesse projeto de Vossa Excelência, né, e reforçando a representante aqui da OAB, né, em relação à definição, né, enquanto não há uma previsão penal em relação ao assédio moral, definição que é assédio moral, quem são esses atores, né? O autor e as vítimas, dentro desse contexto de servidor público, né? E a responsabilização dessas pessoas, né? Enfim, no que tange, né, alguns pontos que foram tocados aqui pelos representantes das associações e identidades, né, diretamente ligadas à Polícia Militar, né, gostaria de reforçar não só o que eu já disse, né, mas em dizer que, como Vossa Excelência também bem aplicou, o nosso secretário de Estado, ele deixa a Polícia Militar aberta ao debate, à discussão, sempre amparado, obviamente, pela legalidade dos seus processos, né, e dizer que, principalmente na questão
alguns processos administrativos, as pessoas absolvidas na esfera penal militar, né? Todo processo administrativo ele é passível de recurso administrativo, e caso esse recurso ele não satisfaça o anseio da pessoa que está pleiteando, ele tem ainda a opção de ir à justiça, por meio das suas varas de fazenda pública, né, tentar alcançar esse direito, caso esse direito ele exista dentro de cada tema próprio, né? Enfim. Então, e mais uma vez, a Polícia Militar ela tem dentro da sua estrutura, né, órgãos que são responsáveis por tratar essas questões. Vossa Excelência mais uma vez reforçou a questão do nosso secretário estar aberto a entender a importância desse tema e já dar seguimento à pauta, à demanda das associações e entidades, né, dentro desse princípio, né, que Vossa Excelência bem tocou. No mais, deixar a Polícia Militar inserida dentro desse contexto para dar seguimento a esse projeto de lei, né, apontando as boas práticas que ela já exerce, né, e não só em relação a esse ponto, mas como os demais, está de portas abertas para dar satisfação ao público e a essa casa. Muito obrigado, Tenente Coronel Vitor. Eu tenho um trabalho grande com a Polícia Militar aqui, né? Já estou no meu segundo mandato dentro da Comissão de Segurança e não vejo a hora, com todo carinho e respeito, de tirar da competência das varas de fazenda pública a questão do julgamento dos processos criminais, né? Quero criar um tribunal militar para poder a gente começar a dar o valor que a Polícia Militar... Eu, recentemente, fiz uma indicação ao presidente do Tribunal de Justiça para que ele possa criar essa vara, criar esse tribunal militar, para que a gente possa a julgar dentro desse tribunal. Então, assim, a gente tem um trabalho grande aqui com a Polícia Militar, tenho encontrado um respaldo grande no comandante Figueiredo. Eu até quero aqui aproveitar esse desfecho, essa conclusão da audiência pública, para fazer uma defesa intransigente à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que vem tendo sob seus ombros todas as responsabilidades, né, dessa violência que acontece no Rio de Janeiro, e nós precisamos ter em mente que a gente precisa do apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, né? Não dá para a gente colocar nos ombros da Polícia Militar, né, todas essas mazelas que ocorrem no Estado do Rio de Janeiro. Se a droga sobe, ela sobe porque não há fiscalização nas estradas, nas rodovias. Se a arma entra, é porque não há fiscalização nas rodovias. A Polícia Federal, ela precisa dar uma atenção especial ao Estado do Rio de Janeiro, que vem com áreas conflagradas, comandadas pelo narcotráfico. Se a gente colocar apenas sobre os ombros da Polícia Militar todas essas mazelas, nós colocaremos o policial militar contra a sociedade. E não é isso que a sociedade também contra o policial militar, não é isso que nós queremos. Nós queremos um apoio de todos os agentes de segurança responsáveis pela segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, e não só a Polícia Militar. Então eu quero aqui fazer uma defesa intransigente dos soldados, dos policiais militares que enfrentam no seu dia a dia, né, essa violência, que enfrentam no seu dia a dia muitas vezes a tensão de estar indo às ruas sobre uma escala rigorosa, sobre um assédio rigoroso, muitas vezes nervosos, muitas vezes preocupados. Então, assim, não é uma função fácil ser policial militar, não é fácil. A gente sabe que está sobre os ombros desses policiais, né, o resultado da paz que a gente espera, mas a gente sabe que vocês têm feito um trabalho exemplar na queda dos índices de criminalidade. A gente se sente muito orgulhoso, né? Não é que aqui nós vamos passar a mão na cabeça dos erros. Nós sabemos que existem erros, nós sabemos que existem maus policiais, mas nós não podemos generalizar e nem recuar com a política de segurança que o Estado do Rio de Janeiro tem implementado, né? Nós precisamos avançar, nós precisamos prender traficantes, nós precisamos prender fuzis, precisamos sim de mais inteligência na polícia para que a gente possa fazer isso sem muito confronto, mas hoje a lógica de guerra está estabelecida nas comunidades do Rio de Janeiro
e a gente vê um movimento muito grande de tentar frear isso. E eu quero dizer que a gente quer preservar os inocentes, a gente fica muito triste. Essa morte da Ágata, né, foi uma coisa que mexeu com todo mundo, né? Eu sou pai de 2 filhas, né, não consigo imaginar a dor que essa família esteja sofrendo. Qualquer argumento que a gente fale agora, ele é pequeno perto desse fato, mas o que eu quero dizer é fazer aqui uma defesa intransigente a vocês, policiais militares, que enfrentam no seu dia a dia, sob forte estresse, o risco de vida no combate à marginalidade. Então, eu quero aqui deixar isso registrado nessa audiência hoje, para que o senhor leve esse recado para todos os agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, policial civil também, que a gente não pode deixar, né, de fazer esse registro. Então, eu não sei se o senhor quer concluir. Só agradecer pelas palavras e pelo suporte, né, dessa casa, em vosso nome, em relação ao trabalho, ao reconhecimento do trabalho dos policiais militares, mas também dos policiais civis, né, do Corpo de Bombeiro Militar também. E eu gostaria de estender isso às guardas municipais que estão presentes dentro do território do Estado do Rio de Janeiro. E há um preço muito caro com vidas humanas que nós perdemos diariamente, né? Já existe um programa de estudo em relação à vitimização dos policiais, né? E existe também, como citou o representante de uma associação, a questão dentro desse cenário de vitimização, entra também nesse radar a questão desse novo fenômeno, né, do suicídio dentro da corporação. Inclusive, ontem realizamos, por meio do nosso setor de psicologia, um seminário, né, com todos os comandantes, né, e oficiais e praças da corporação, representando as unidades dentro do quartel-general, para entender e tratar esse assunto de suicídio, esse fenômeno de suicídio, dentro do programa de vitimização dos policiais. Então, esse suporte dessa casa, mas da população do Estado do Rio de Janeiro, esse reconhecimento é importante para que sigamos nesse norte, que é para garantir o que nós conseguimos chegar aqui e frequentar essa audiência pública, graças a um serviço de segurança que nos permitiu ter a liberdade, garante a liberdade de todos nós, né, de exercermos nossa cidadania. Então, mas reforço aqui que esse preço está sendo muito caro em relação às vidas de policiais nesse Estado do Rio de Janeiro. Agradeço. Conte conosco aqui na Assembleia. Como eu disse, nós somos a favor da boa polícia e a gente sabe que é maioria. Então, não vamos passar a mão na cabeça dos erros, se porventura acontecerem, mas a gente é muito grato ao trabalho de muitas vezes falarem de enxugar gelo, mas parem de enxugar o gelo para a gente ver o que acontece. Então, a gente tem um carinho muito grande, um respeito muito grande por vocês. Olha, o deputado Flávio Serafini vai distribuir, ele não está aqui, mas a assessora dele, uma cartilha sobre o assédio moral, muito, muito importante. Acho que pode definir muita coisa e ajudar a gente em todos esses conceitos. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Estamos terminando a nossa audiência pontualmente para começar outra comissão aqui. Eu espero que tenham gostado. Acho que a gente vai desdobrar tudo que foi falado aqui para proposições, para projetos de lei, para uma interlocução maior com os órgãos, né, que têm sofrido esse tipo de assédio. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos vocês.